Boa tarde, então, pessoal. A gente está aqui no nosso quinto encontro do curso As Mudanças Climático-Ambientais e o Debate na Escola. Antes da gente ir para a aula de hoje, eu queria só relembrar para vocês sobre a disponibilização que nós estamos fazendo de todas as aulas do curso e de todas as informações referentes às bibliografias que os professores estão disponibilizando. Nossa última aula, que foi com a professora Rosemary Vieira, da Universidade Federal Fluminense, a gente teve um encontro extra com ela e ela disponibilizou bibliografias novas. E eu queria falar que a gente ainda não encaminhou para vocês, porque a gente está voltando agora, retomando as coisas aqui no semestre, mas logo, logo vai estar disponível no site de sempre, que é semanadegeografia.fefeleche.usp.br. Vou colocar aqui coloquei no chat. Nesse site, na aba Curso de Formação 2024, tem todas as informações do curso, as aulas que já ocorreram, uma ementa de cada aula. Eu vou projetar aqui, só para apresentar rapidamente para vocês. Então, a gente tem aqui o site, né, pessoal? semanadegeografia.fefeleche.usp.br. A gente vai aqui, Curso de Formação 2024. E aqui a gente tem todas as informações sobre o curso, informações aqui de natureza técnica. E aqui a gente vai ter sobre a ementa dos cursos, a bibliografia indicada. Então, a primeira aula foi com o professor Emerson, está aqui a ementa, a bibliografia dele, o link da aula, o link da apresentação de slides. A segunda aula, que foi com a professora Marta Marques, a gente tem até a bibliografia aqui, porque aqui, do professor Emerson, a gente não disponibilizou a bibliografia aqui, porque tem a questão de direitos autorais. Mas com a professora Marta, o livro ele é público e não tem essa questão. E aí, enfim, a aula 3, a aula 4 e aqui a aula 5, com o professor Wagner, também vai ter a mesma... da mesma forma que está sendo com as outras, vai estar registrado aqui. Então, só para lembrar vocês de acessarem o site e, caso tenha alguma dúvida, poderem acessar aí os encontros extras. Os encontros anteriores, desculpa. O encontro extra com a professora Rosemary, que ocorreu semana retrasada, ele vai ser também alocado aqui nesse mesmo site, mas em um outro espaço. Enfim. Era só isso o recado, e eu acho que já posso passar a palavra para a professora Glória, né, que vai fazer a apresentação de hoje. Bom, muito obrigada a todos. Hoje a gente vai estar na aula 5, Geopolítica das Mudanças Climáticas. O nosso convidado é o professor Wagner Costa Ribeiro. O professor Wagner, ele é professor titular do Departamento de Geografia da USP. Atualmente, ele é o vice-prefeito da cidade universitária. Ele é professor do programa de pós-graduação em Geografia Humana. Ele tem como principais temas de pesquisa políticas públicas ambientais, relações internacionais e meio ambiente, gestão de recursos hídricos e ordem ambiental internacional. Sobre esses assuntos, ele já escreveu alguns livros, eu vou citar só dois, né, para vocês poderem depois consultar se quiserem, que um é a Ordem Ambiental Internacional, e um outro, Geografia Política Geografia Política das Águas, entre outros, tá? Entre outros livros. Estou falando só de dois, mas ele tem vários livros. Então, eu passo a palavra ao professor Wagner, já agradecendo a disponibilidade, e muito obrigada por ter aceito o convite, professor. Bom, boa tarde, boa noite a todos. Queria cumprimentar a professora Valéria, a professora Glória, as coordenadoras desse curso, a Valdirene, que também sempre uma profissional exemplar, muito engajada sempre nos temas de ensino, mas fundamentalmente ao Wagner, porque tem feito um trabalho muito importante e, de fato, para mim é uma honra e uma enorme felicidade poder compartilhar com vocês algumas reflexões sobre esse tema, que para mim é muito caro. Como disse a professora Glória, eu sou um tiozinho, né, 6.1, então eu participei da reunião da Rio 92, depois eu participei da Rio +20, enfim, eu acompanho essa discussão já há algumas décadas, e é evidente que isso tudo permite um olhar
eu reputaria geográfico para essa questão, né? Naquilo que eu defino como uma geografia política das mudanças climáticas. Acho que isso me parece muito importante, desde logo, assinalar. Eu não tenho uma apresentação sistemática pelo seguinte. Bom, quem não viu, eu sou São Paulino, né? Enfim, outro dia um colega falou publicamente que achou ridículo eu falar que eu sou São Paulino. Eu falei, não sei por quê, eu sou tricampeão do mundo, né? Enfim, polêmicas, né? E aí, porque a negociação é sempre muito dinâmica, né? A gente está sempre defasado. Então, eu cansei de fazer slide, depois ter que atualizar, porque agora o país mudou de posição, etc. Mas a linha geral eu tenho muito clara, muito estruturada, e ela está dividida basicamente em 3 partes. A primeira, o que está em jogo quando nós falamos de mudanças climáticas, né? Num cenário de negociação internacional? Isso me parece muito importante. Segundo, quais são os atores envolvidos nesse processo? Né? Será que não estamos falando só de estados nacionais? Enfim. E terceiro, mais ou menos importante, aí sim, tentar mostrar a vocês o quadro atual, né? O que está posto hoje na negociação, lembrando que no caso brasileiro, né, nós temos aí um compromisso muito importante, que é no próximo ano recebermos a Conferência das Partes, que eu vou explicar para vocês, lembrar, talvez vocês já saibam, né, o que representa isso tudo aí, tá bom? Bom, então, o que está em jogo, né, quando nós falamos em mudança climática? Essa é uma questão fundamental que está presente desde os anos 80 do século passado, né? Pra vocês terem uma ideia, o Painel Internacional de Mudança Climática, que é um órgão que não faz pesquisa, é preciso ter clareza disso, né? O IPCC, ele compila informações publicadas em revistas acadêmicas, livros, né? Portanto, passa por revisão por pares, mas ele não faz pesquisa original, ele sistematiza a discussão que está posta, né, digamos assim, no meio científico. E ele também é um órgão curioso, porque ele é composto por pesquisadores indicados pelos países. Então, não é eleição, não é mérito, enfim, o país indica quem ele quer para ser membro do IPCC. No caso brasileiro, nós já tivemos aí, e temos novamente, felizmente, né, um protagonismo muito importante, esse protagonismo foi congelado um período curto, recente, né? Vocês podem imaginar qual foi o período, 2016 até 2022, mas, felizmente, até 2021, na verdade, 2022 retomou, né? Não, 22 foi a eleição, então, até 2022, exatamente, estamos no segundo ano. E isso realmente representou um retrocesso bastante agudo. Mas nós já tivemos o vice-presidente do IPCC, né? O Luiz Gilvan, né, que hoje foi do INPE, hoje é pesquisador convidado do Instituto dos Avançados, até uma Krug, que até recentemente também foi vice-presidente do IPCC, né, e vários pesquisadores com muito destaque. Eu ressaltaria o professor Carlos Nobre, que já está aposentado pelo INPE, hoje é professor visitante do Instituto dos Avançados da USP, o professor Paulo Artacho, que é já aposentado físico pela USP, o professor Pedro Leite da Silva Dias, que também é professor já aposentado do Instituto Astronômico e Geofísico da USP, mas há uma série de outros colegas da FRJ, entre outros tantos. Eu estou trazendo aqueles que estão mais próximos, colegas, amigos, né, da própria Universidade de São Paulo. Então, qual é o papel do IPCC, né? E é importante lembrar o papel do IPCC porque ele vai ajudar a entender o que está em jogo. O IPCC, ele é um órgão assessor, né, que vai, na verdade, fornecer um substrato acadêmico, um substrato científico para a tomada de decisão, aí sim, né, de quem toma decisão nesse processo. Então, é preciso ter clareza que o que está em jogo, muitas vezes, a decisão sobre aquilo que está em jogo não está no âmbito da ciência, não está no âmbito só da política, né, ela é bastante complexa. O IPCC começou, então, em 88, e a partir dali passou a regularmente produzir alguns relatórios, né, que no início apresentavam, né, alguma preocupação se haveria ou não aquecimento. Esse debate está posto, por exemplo, em 92, né? Eu me lembro que eu participava, já era docente da USP, mas representava a nossa Associação de Geólogos Brasileiros, com muita honra para mim na ocasião, tanto nas negociações oficiais, né? Foi a primeira vez que a ONU abriu para a sociedade civil a participação para além, portanto, dos Estados nacionais. Isso foi muito importante naquele momento, né? Eu representava a nossa AGB, e também atuava nos fóruns das ONGs, né? Eu vi um fórum paralelo, isso mantém-se até hoje, né? E nesse processo todo, a gente assistia ali naquele momento algumas pessoas que achavam assim, mas será que tem aquecimento mesmo? Havia uma certa, não vou dizer que era uma divisão tão clara, né? Mas havia um grupo que não era pequeno,
que questionava o aquecimento. Pouco a pouco, esse grupo passou a ser cada vez mais minoritário, né? E aí surgiu uma segunda polêmica. Tudo isso é o que está em jogo, tá, pessoal? O aquecimento, ele é resultado de processos naturais, né? Nós, geógrafos, sabemos disso, né? Já tivemos glaciação, tivemos a mini era do gelo, enfim, não vou aqui recuperar todas as aulas de climatologia que vocês certamente já tiveram. Também não sei, não perguntei para o Wagner, falha minha, né, se é todo mundo da geografia ou não é, mas enfim, estou tomando de letra que vocês são alunos de geografia, já formados em geografia, e que têm essas referências muito claras. Ou se, de fato, né, nós temos uma responsabilidade nesse processo de aquecimento global. Então, essa polêmica, ela perdurou um pouco mais, mas nos últimos anos, eu diria nos últimos 10 anos, sem dúvida, né, não há mais como questionar o aquecimento global. Isso me parece muito importante. E para isso eu dou um exemplo muito singelo que eu aprendi com um grande pesquisador do INPE, que é o José Marengo, né, um pesquisador de origem peruana, mas fez toda a carreira dele no INPE, ainda não está aposentado, já foi diretor do sistema terrestre do INPE, etc., um cara de muita qualidade. E num debate, muito tempo atrás, que a Fernanda organizou lá em Osasco, lembra, Glória, quando vocês davam aula lá, e aí o Marengo fez uma analogia que eu achei fantástica. Falou, olha, o aquecimento global é mais ou menos quando você está com frio, você põe um cobertor, né? Mas aí chega uma hora que aquele cobertor começa a incomodar, porque aqueceu demais. Eu achei esse muito singelo, esse exemplo, mas a partir dali eu passei a usar esse exemplo, já tem mais de 20 anos que eu uso. E, de fato, é isso que está acontecendo. Nós estamos lançando na atmosfera uma película, né, uma camada a mais de gases que estão, na verdade, dificultando parte da dispersão da energia solar que chega no solo, né, a parte absorvida, a parte é refletida, e ela não está sendo refletida como deveria ser. Portanto, esse cobertor está começando a incomodar, está deixando a temperatura um pouco mais aquecida. Você vai falar, mas quando eu estou em casa, estou com cobertor, eu tiro o cobertor de lado, né, e me adequo. Pois é, só que no caso da atmosfera não é tão simples assim, né? A gente retirar esse cobertor dá muito trabalho. E como retirar esse cobertor é, de fato, um dos grandes problemas do que está em jogo hoje, né? Então, pouco a pouco, o IPCC, por meio desses relatórios importantes que foram divulgados amplamente, passou-se a ter clareza, né, de que o aquecimento ele tem evidências científicas. E essas evidências ficaram muito claras pelo seguinte, acho que o professor Hermes deve ter falado para vocês sobre isso, talvez, então o Wagner está dizendo que sim, vou ser bem breve, mas uma das evidências mais importantes é justamente a medição da temperatura no oceano. Acho que esse é um grande ganho que trouxe para as medições, para previsões do clima, etc., um ganho extraordinário, né, porque começou a cada vez mais a se instalar boias, né, no oceano, e isso passou a dar uma precisão um pouco melhor de uma vasta área. Você sabe que a maior parte da superfície terrestre está com água salgada, então isso passou a ter um processo mais, vamos dizer assim, fino, né, que pode depois tabular, que permite tabulação de dados, etc. Então isso acabou dando informações mais precisas e, evidentemente, caracterizando, né, se vocês pegarem o último dado que foi publicado, isso eu levantei para a nossa conversa aqui, de junho do ano passado até junho desse ano, foi o ano mais quente registrado no planeta, pegando em termos de 12 meses. Né? E as consequências são as mais curiosas. Para quem gosta de Jogos Olímpicos, está acompanhando, deve estar vendo as temperaturas elevadas em Paris, por exemplo, né? Que não é verão lá ainda. Né? Como aqui também, no Brasil, nós não estamos no verão, estamos também com um inverno absolutamente atípico também, não apenas pela seca, que é, de certo modo, esperada, mas pela intensidade da seca e também pelas elevadas temperaturas. Mas, enfim, isso é uma outra questão. Então, o IPCC é um dos atores fundamentais e que, de alguma maneira, pauta aquilo que está em jogo. Né? O que está sendo discutido? Há aquecimento ou não há aquecimento? Sim, há aquecimento. A espécie humana é responsável, e aí é preciso qualificar um pouco, né? Quem é responsável por esse aquecimento? Né? Quem lançou mais gases de efeito estufa na atmosfera? Essa é uma questão fundamental, que lá em 92 já começou a surgir com força, né? Eu me lembro que naquela ocasião nós fizemos uma passeata pelo Rio de Janeiro, e foi muito do Carlos Walter nesse momento, grande pesquisador, geógrafo, infelizmente nos deixou ano passado, e ele também muito ativo nos encontrávamos nas passeatas, foram organizadas passeatas pelas ruas do Rio de Janeiro por temas, então tinha biodiversidade, mudança climática, povos originários, Agenda 20, na época Agenda 21, não era nem Agenda 2030, enfim, foi uma manifestação muito interessante, e isso pautava claramente, no caso da mudança climática, né, já a preocupação do que fazer, né, já que
mesmo naquele momento já se apresentavam cenários preocupantes, né? Alguns modelos indicavam elevação de 4 graus, né? Outros apontavam 7 graus de temperatura além da média, né? E isso é, de fato, muito preocupante, né? Porque se você depois... Eu vou ter chance de falar de alguns projetos que eu participei, e isso, de fato, é muito preocupante se você pensar em termos, por exemplo, de produção agrícola, né, de capacidade de absorção e de geração de chuva, enfim, você tem uma mudança bastante drástica em todos esses processos naturais que acaba, de alguma maneira, nos afetando diretamente. Então, esse é um primeiro debate do que está em jogo, né? Mas, felizmente, né, a polêmica sobre aquecimento praticamente não existe mais, né? São poucos que insistem ainda, diria sem nenhuma fundamentação científica, né, porque as evidências são muito claras, medido, né? Hoje em dia não há mais dúvida, ninguém especula com isso. Você mede, né? Fala, a temperatura era tanto, chegou a tanto. Outra evidência também dramática é o recuo né, de degelo de áreas, por exemplo, nos Andes, né, mesmo em áreas como o Ártico, né, Antártica. Isso preocupa bastante, né, porque, de fato, muitas vezes esse degelo ele acaba, vamos dizer assim, afetando a oferta de água de algumas áreas, né? Você pensar, por exemplo, na cidade de La Paz, na Bolívia, em torno de 15% a 20% da água que abastece a população de La Paz vem de degelo, né? Então, se você tem um degelo acelerado, você vai passar a ter, de fato, certamente no futuro, no primeiro momento, muita água, mas daqui a pouco você pode ter problemas, né, para ofertar água de qualidade, água doce, por exemplo, para a população. Só para dar uma evidência. E é evidente que, do ponto de vista da dinâmica climática, se você diminui nos polos a área mais fria, vamos chamar assim, é evidente que você vai afetar toda a dinâmica da circulação da atmosfera. Eu não vou explicar para vocês no efeito Coriolis, nada disso, acho que o Emerson deve ter falado isso para vocês, que se ele não falou, vocês vão atrás do que é efeito Coriolis, a circulação geral da atmosfera, você vai entender como é que isso é muito importante para a dinâmica das massas de ar, por exemplo, e o transporte de energia, especialmente fria, né, para que a gente possa ter ocorrência de chuva e coisas dessa ordem. Enfim, sem falar nos bloqueios atmosféricos, como a gente está vivendo no Brasil atualmente, por exemplo. Então, é de fato, né, um quadro muito sério, muito preocupante, e isso está em jogo, porque esse quadro exige reparação, esse quadro exige adaptação de todo mundo. Essa é a questão. Então, o primeiro ponto é esse, né? Havia essa polêmica, não está posta mais. Mas o que está em jogo, então? Bom, quem, na verdade, emitiu o gás de efeito estufa? Esse debate surgiu lá em 92, né? Na verdade, um pouquinho antes, e surgiu naquele momento uma tese muito interessante, né? Que está na Convenção do Rio de Janeiro. Aliás, acho que eu recomendaria que vocês lessem a Convenção. Tem muita gente que gosta de criticar a ONU, mas nunca lê um documento que a ONU gerou. Eu acho isso muito divertido, né? Porque a ONU é imperialista. Bom, você leu o documento? Tem imperialismo ali no texto? Às vezes não tem, né? Então precisa ler, estudar um pouquinho, aí você vai ver que, de fato, você está, às vezes, com um pré-julgamento, que não é muito bom, né? O que não quer dizer que a ONU seja neutra, nem que ela atenda sempre os interesses dos mais pobres, não é isso. Não é? Mas também não vai com a priori, por outro lado, né? Vai ler o documento, você vai se surpreender muitas vezes. E nesse caso da Convenção de 92, a Convenção de Clima, ela consagrou um princípio muito importante. Qual é esse princípio? Olha, todos temos responsabilidade pelas mudanças climáticas. Afinal de contas, todo o planeta, né, todos os países do planeta, de alguma maneira, emitem gás de efeito estufa. Porém, esse porém é muito importante, alguns países emitem há mais tempo que outros países. E aí criou-se um princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Por quê? É comum, todo mundo tem que diminuir, mas é diferenciado, porque quem emitiu primeiro deve reduzir antes que os demais e em maior intensidade também. Então, esse do que está em jogo, essa é uma questão muito importante, porque se você pensar assim, pede aí para o Haiti cortar a emissão. Pô, mas o Haiti não conseguiu nem se desenvolver ainda, né, infelizmente, desenvolver nem no sentido desenvolvimentista, de dar qualidade de vida para a sua população. Portanto, o Haiti vai ter necessidade de aumentar as suas emissões de gás de efeito estufa, você vai ter clareza disso. Eu participei de um projeto sobre mudança climática, justamente em São Tomé e Príncipe, isso foi em 2011, 2008, na verdade, tem muito tempo, e lá se discutia isso. Olha só, São Tomé é um pequeno arquipélago, né, e como é que vai fazer? Não vai, se nós pararmos de emitir, nossa população precisa de qualidade de vida, precisa melhorar os seus padrões, etc. Então, é preciso reconhecer que alguns países serão necessariamente, né,
terão necessariamente que emitir mais gás de efeito estufa, enquanto outros que têm um padrão de consumo absolutamente desigual, exagerado, e eu diria até perdulário e irresponsável, esses sim devem reduzir as emissões drasticamente e o quanto antes. Mas, para fazer justiça, esse princípio não vem da reunião do Rio, nem vem da Convenção de Mudança Climática, ele vem lá da Convenção Nossa, agora fugiu o nome da convenção, ela veio tão rápido na minha cabeça e fugiu. Mas é a convenção que regula as emissões dos gases que corroem, que consomem a camada de ozônio, o Protocolo de Montreal, lembrei, né? E no Protocolo de Montreal que está estabelecido pela primeira vez essa ideia da responsabilidade comum por indiferenciar. Então, se trouxe, né, associou-se essa ideia também para o texto oficial da Convenção, o que é muito interessante, porque você vai chegar, quando a gente for olhar o jogo dos países, vocês vão ver que claramente isso tem uma repercussão muito grande na organização e na luta política, né? Na geografia política, que eu estou falando para vocês aqui, dessa disputa que está em curso ainda hoje, sem dúvida, né, na própria Convenção do Rio. Então, esse princípio da responsabilidade comum por indiferenciada, ele é fundamental, e ele foi foco de muitas ações, pelo menos até a reunião de Paris, né, de 2000 e agora a cabeça, 2015, né? Ali você tem uma mudança importante, a gente vai chegar ali daqui a pouquinho. Bom, então, esse é um cenário importante, quer dizer, se quem emitiu mais tem mais responsabilidade, né, ele deve deixar de emitir primeiro. Mas, que aí é o terceiro ponto, desculpa, que está em negociação, né, que está em discussão. Quem vai pagar a conta da necessária adaptação às mudanças climáticas? Afinal de contas, nós já vivemos hoje, citado, numa situação de emergência climática, veja o que ocorreu em Porto Alegre, mas o que ocorreu já em outros tantos lugares do mundo, que exige, fundamentalmente, né, mudanças estruturais, que não são baratas. Então, você tem que pensar em realocação de população, você tem que pensar em realocação de atividades produtivas. Um outro projeto que eu participei, muito interessante, esse envolvendo França, uma análise tentando avaliar o quanto que algumas culturas seriam afetadas pela mudança climática. Por exemplo, vocês devem saber que, para a França, né, a produção de vinho ela é muito importante. Para você ter o vinho, você tem que ter a uva. E para produzir a uva, você precisa ter determinadas características, o famoso terroir francês, né? E na balança de pagamentos francesa, a exportação de vinho, de perfumes são fundamentais, né? Queijo, enfim, é um país que tem uma base industrial importante, mas tem também esse outro lado que não é menos expressivo. E aí os colegas, né, o professor Vandran, Vincent Nedulek, né, da Universidade de Rennes, e outros colegas, o professor Veterri, nossa falecida grande amiga Nelly Mello, e eu, e outros colegas, chegam a uma conclusão que, vejam vocês, para plantar a uva e ela ter o mesmo rendimento, ela teria que subir 1 metro na cota do cultivo onde ela está sendo praticada naquele momento. Cara, para você subir 1 metro numa cota, às vezes, numa encosta não muito acentuada, quanto de área você vai estar agregando? Você tem uma área mais com declínio acentuado, não é tanto, mas numa área, às vezes, né, enfim, com menos declividade, imaginem vocês o quanto isso afeta, por exemplo, todo o regime de propriedade e toda a dinâmica de produção vinícola, de vitinicultura e depois a vinícola, no caso da França. Só para dar um exemplo para vocês. A situação do café no Brasil não é menos preocupante, né? O professor Pedro Leite da Silva Dias também tem trabalhos brilhantes mostrando como que nós vamos ter que adaptar a cultura do café, por exemplo. Você sabe que o café produz mais nas áreas mais frias, não por acaso hoje o café importante no Brasil está sendo produzido no Espírito Santo, em Minas Gerais, enfim, mas aí você passa a não ter essas condições ideais, né? Então você tem que deslocar esse cultivo. Só para dar para vocês alguns exemplos, né, do que está em jogo também, evidentemente, trazendo alguns exemplos a partir de pesquisa que a gente teve chance de fazer aí ao longo dessa trajetória toda. Então, vejam, quem vai pagar essa conta? Né? Se você não vai, não é simples assim, não, agora você não pode produzir mais aqui, não é que você não pode, é que a planta não vai produzir o que ela produzia antes, né? Você tem menos chuva, você tem temperatura mais elevada, mudou. E, ao mudar, evidentemente, você afeta claramente toda a dinâmica fisiológica, né, daquele organismo que depois você quer fazer, enfim, produzir um café, produzir vinho, o que quer que seja, né? Então, essa é uma questão também muito importante e é o que está em jogo também, né? Quem vai pagar essa conta? Isso tem um nome na Convenção, chama-se adaptação, né? Toda a conta de adaptação, ela está em debate, ela está em discussão, e não é de hoje, já tem 92, tem mais de 30 anos já,
que esse tema está posto em questão, né, 32 anos para ser mais exato, e não avança. Esse é um ponto que realmente não avança, né? Bom, com isso, eu acredito que eu já teria outras coisas, mas já deu para dar uma geral para vocês do que está em jogo, né? Diante disso, quais são os principais atores? Essa é uma questão fundamental, né? Bom, um ator muito importante, sem dúvida, é o próprio painel internacional de mudança climática, né, que consegue compilar essas informações, às vezes com um polêmico outra, mas, enfim, aprimorando a modelagem climática, né? Houve época que você tinha 2, 3 modelos, agora você tem 5, 6 modelos, né, que tem capacidade. E uma boa notícia, né, o governo federal atual vai investir no novo supercomputador, vai ser o 5º principal supercomputador do planeta. Isso vai dar ao Brasil capacidade de gerar um modelo próprio. Isso é uma questão que os pesquisadores já há muito tempo querem fazer, né? Nós temos que porque a gente vai falar de Amazônia com o modelo que os outros países fazem sobre a Amazônia. Isso é absurdo. Nós temos que ter a nossa própria modelagem, né? E modelo hoje não é mais aquela coisa. Eu falo às vezes com alguns colegas das humanas, o cara faz falando de até, sistema, modelo. Cara, é muito mais sofisticado do que era quando a gente estudou isso lá nos anos 70, 80, né, do século passado. De forma, nós estamos falando de sistemas complexos, né, associado com inteligência artificial, não no sentido de você fazer textinho e passar no vestibular ou passar nos concursos, que já está acontecendo, infelizmente, mas inteligência artificial para você poder combinar variáveis, enfim, isso está ganhando uma dimensão realmente extraordinária, com muito mais detalhe e precisão do que tínhamos, por exemplo, na época que o IPCC começou em 88, né? Então, o IPCC é, de fato, um ator importante. A própria Nações Unidas também, porque você sabe que cada convenção da ONU, aquilo que eu chamo de ordem ambiental internacional, ou seja, esse complexo conjunto de acordos internacionais que procuram regulação humana na escala planetária, ela tem seu modo de operação. E a Convenção do Clima tem um modo de operação muito peculiar. Todo ano ela realiza as chamadas Conferências das Partes, né? COPs. E é nessas COPs que são pautados. Então, você tem uma agenda para cada COP, e nessa COP, então, ela procura se avançar ou não, à luz da agenda que ela tem para discutir. Às vezes a pessoa fala, mas essa COP não tratou disso. Não estava na pauta, né? A pauta é mais ou menos que nem reunião, enfim, de departamento, enfim, reunião, né? Você tem uma pauta a cumprir, e é claro que essa pauta é política, ela é disputada, não há dúvida, né? Mas é preciso ter clareza de como funciona, né? E nessas COPs participam, então, os países membros que podem votar, participam também o próprio IPCC, evidentemente, participam órgãos multilaterais, né, órgãos da ONU, vários deles, né, participam também representantes de povos originários, isso em muito menor escala, participam também representantes dos movimentos sociais, em muito menor escala, participam ambientalistas, em muito menor escala, enfim. E quando a gente vai falar nesses fóruns, você tem geralmente 7, 8 minutos, né, e fala um ambientalista, um povo originário, não falam todo mundo que está lá presente, não. Enfim, mas de qualquer modo, já se tem voz, né? É uma época que não tinha voz para essas pessoas, isso começou em 92, eu tenho muito orgulho de ter participado desse momento, que acho que dá uma virada, sem dúvida, né, na estrutura da ONU. Agora, claro, a ONU é pensada para a estrutura entre países, então, o voto, a decisão, cabe aos representantes dos países que estão lá, né, com o crachá de voto, né, quem vota, quem fala em nome do país. Então, esse é um ator importante. Agora, quando nós vamos analisar na escala dos países, aí fica mais divertido e mais complexo. Porque, evidentemente, que os grandes produtores de petróleo, especialmente os países árabes, né, falando de Arábia Saudita, principalmente, né, você passa a ter ali, claramente, uma atitude... Bom, primeiro, faltou falar algo importante. As decisões da ONU são tomadas por unanimidade, por consenso. É muito raro ter uma votação que não vai dar um consenso. Então, eles vão negociando. Eu participei de negociações que começava na quinta-feira à noite, a reunião acabava no sábado, na sexta-noite, acabava na madrugada do sábado, tipo 5 da manhã, e coisas dessa ordem, né? Que vai esticando a conversa, vai esticando o chiclete até chegar num consenso. E muitas vezes um consenso que envolve 180 países, ele não é exatamente aquilo que você pode chamar de aplicável alguma, né? Mas é a forma de operar da ONU, não é só para essa convenção, né? Em geral, se trabalha dessa forma. Então, nesse contexto, quais países se destacam, né? É claro que os países árabes, né, os grandes produtores de petróleo em geral, eles vão procurar obstruir a negociação. Eles querem ganhar tempo, eles querem mostrar, né, que a exploração de petróleo ela não é o grande fator.
por exemplo, aqui, na verdade, nós sabemos que isso não dá mais para tentar esconder, né? Tem vários trabalhos aí, poderia lembrar do Fitchot Capra, que é lá dos anos 80, né? Ponto de mutação, mas tem vários outros trabalhos que vão mostrar essa perspectiva chamada antropoceno, que eu prefiro chamar de capitaloceno, né? Me parece muito mais preciso, porque você tem, na verdade, a ação, que o antropoceno somos todos nós, mas eu nunca, a não ser os meios de transporte que eu utilizo, mas eu, por exemplo, nunca produzi nada em termos de indústria de larga escala, etc. E isso, evidentemente, que gerou muito mais gás de efeito estufa. Né? Então, é preciso qualificar. Parece que a ideia de capitaloceno é muito mais precisa que a ideia de antropoceno. Depois, se quiserem, a gente pode voltar a essa questão. Então, quando a gente vai olhar quais são os atores, né? Esse setor, sem dúvida, dos produtores de petróleo, é um setor que atua praticamente em bloco, procurando ganhar tempo, protelar, fazer com que as discussões não avancem. Sabe a Assembleia de Estudante? É mais ou menos igual. O cara protela e pede palavra de ordem. Eu fui estudante, né? Fazia política no SEG, eu sei como é que é, a Glória foi minha contemporânea, enfim, a Valéria foi minha aluna, mas assim, não é muito longe a idade também, enfim, né? A Val foi minha aluna, enfim. Então, era um momento, não é muito diferente não, cara, a ONU é muito parecido, o cara vai lá, protela, pede a palavra, e faz discurso, não sei o quê, pede vista, não sei o quê, protela, normal, política é política em qualquer lugar, então faça política entre eles, você está aprendendo, se qualificando para fazer política na ONU também, pode estar certo disso. Outro segmento importante são os grandes emissores de gás de efeito estufa, aí já é um outro setor. E esses grandes emissores, eles têm que ser qualificados em dois momentos, né? Aqueles, como eu dizia, das responsabilidades históricas, né? Então, você tem aí os países industrializados, primeiro ciclo de industrialização, vamos chamar assim, né? Reino Unido, França, Estados Unidos da América, que embora não seja o primeiro ciclo, mas ele teve depois um papel destacado, Japão, Alemanha, enfim, Itália. Isso gerou uma discussão em 97, para vocês terem uma ideia, em 5 anos chegar um documento novo, é algo extraordinário, que é o famoso Protocolo de Quioto, né? O Protocolo de Quioto discriminou claramente que esse conjunto de 37 países, incluindo a União Europeia, deveria reduzir as emissões de gás de efeito estufa, agora não vou lembrar exatamente o número, mas acho que era 11% ou 12%, ou algo assim, até, enfim, 2010, se me lembro bem. Né? Essas informações precisas é fácil buscar na internet, qualquer busca você vai achar. Não precisa ser buscador Google, não. Estou na campanha de Verifique seus buscadores, viu? Isso é importante. Então, e aí esse conjunto de do anexo 1, são os países que, em tese, deveriam reduzir primeiro. Parte deles cumpriu, mas uma parte muito reduzida. Fundamentalmente, a Alemanha cumpriu bem, a França cumpriu parcialmente a sua meta, né? Mas outros países, né, Estados Unidos da América, por exemplo, estão muito longe de cumprir qualquer meta de redução de gás de efeito estufa, por exemplo. Né? Por outro lado, os países que emitem muito, China, Brasil, Índia, né? Qualquer semelhança com uma coisa chamada BRICS não é mera coincidência. Né? Vocês vão perceber que esses países reivindicam, lembra que eu falava lá no começo? A necessidade de ampliar as emissões, porque tem uma população vasta ainda e, ao mesmo tempo, uma população que não está com a sua qualidade de vida nos padrões aceitáveis. Né? Então, essa é uma questão muito interessante. E esses países passaram a se organizar num grupo, num bloco, é o G77, né? Mais 20, porque depois ficou muito grande esse bloco, enfim. É claro que esses blocos eles vão sendo trabalhados, mudados, transformados, por isso que eu não faço mais os PowerPoint, porque viria tendo que ajustar toda hora. Isso está publicado num artigo que eu fiz com a Carolina Gamba, a Encruzilhada Ambiental Brasileira, e um outro artigo que eu fiz com a Helena Margarido, China, como é que é? Brasil e China. Bom, enfim, no meu lado vocês vão encontrar, não sei se eu mandei esses textos, acho que eu não mandei esses textos não para você. Mandei? Agora está dizendo que eu mandei, então está fácil para vocês aí o acesso, mas estão todos na revista Estudos Avançados da USP, acesso livre, gratuito, é só ler lá os textos. Então, esse segundo grupo importante, né, o G77 mais 20, tem alguns países destacadíssimos, no caso do Brasil e China, que lideraram, de alguma maneira, né, especialmente o Brasil, isso precisa ser dito, né, por meio de pessoas como o Luiz Gilvan, que eu dizia há pouco, o próprio Paulo Artacho, o José Goldenberg, enfim, né, mais recentemente até Macrug, Carlos Nobre, evidentemente, são pessoas que têm um protagonismo, né, científico e que acabaram, de alguma maneira, influenciando, né, as decisões desses países de maneira, eu diria, bastante interessante, salvaguardando o interesse do Brasil
de não reduzir as emissões, nós precisamos aumentar as emissões. Afinal de contas, tem gente que ainda não tem acesso à base mínima de dignidade humana, né? Que é habitação, saúde, etc. Né? Porém, e aí eu estou acelerando um pouco a conversa, porque já não sei quanto tempo eu falei, Wagner, depois você me diz aí, Glória, eu perdi a noção, eu acho que eu falei uns mais de 30, posso estar enganado. Eu falei que ia falar pouco. 35. 35, eu falei que ia falar pouco, já estou me contradizendo aqui. Mas, enfim, esses países, na verdade, precisam continuar emitindo, evidentemente, mas, ao mesmo tempo, é preciso analisar como cada país emite. Isso é muito importante, porque aí começa a ficar, a geografia começa a ficar muito presente, né? A principal fonte de emissão do Brasil, por incrível que pareça, é aquele que se chama de mudança de uso do solo, ou seja, desmatamento, velho. É isso, mina. Desmatamento, né? Isso dá para arrumar, cara, não é uma coisa difícil, sabe? De boa, assim, né? Dá para arrumar, né? A China já tem um problema mais sério, né? A fonte importante deles é, de fato, queima de carvão, embora a China é hoje o principal país em produção de placa solar, de energia eólica, de energia de maré, né? Está fazendo uma virada importante. Acabou de sair a semana passada, não sei se vocês viram, uma nova diretriz, eles querem promover mudanças muito importantes para um socialismo de mercado. Muito curioso tudo isso, né? Enfim, mas é o que eles querem lá, e aí a passos largos também com mudança climática na pauta, e inclusive dizendo que vão abandonar pouco a pouco, né, a matriz do carvão. Enfim, não sei se eles conseguem, de fato, né? A Alemanha, como eu dizia a vocês, que avançou muito e conseguiu reduzir as emissões, mas em toda a dependência, né, do gás russo, e vocês estão vendo as consequências depois desse conflito entre Rússia e Ucrânia, né, que é justamente uma crise energética bastante aguda, por exemplo, na Alemanha, e a França, que não abriu mão do nuclear, né, conseguindo, bem ou mal, ainda alguma margem, vamos chamar assim, de produção de energia sem crise, como, por exemplo, está enfrentando a Alemanha. Mas isso para dizer a vocês que, nesse G77 mais 20, onde Brasil e China têm características muito peculiares, né, são grandes emissores hoje, sem dúvida, isso gerou um movimento dos países centrais, os países que mais emitem, dizendo o seguinte: mas vocês estão emitindo muito, então agora, velho, acabou esse papo de... Como é que é? Não tem nada de responsabilidade comum diferenciada, não. Vocês estão emitindo também, vocês precisam reduzir agora. Aí a China vem com o seguinte argumento: vamos fazer a cálcula per capita? Né? Tem quase, sei lá, não me lembro a população, 1 bilhão e 400 milhões, é isso? Me atualizem se eu falei errado, mas acho que é mais ou menos isso, né? É isso? Obrigado, Wagner. É muita gente, aí per capita, ó, dá muito menos que os Estados Unidos da América, que tem aí, sabe, 280, 300 milhões de habitantes, ó, é muito maior. Então, esse é um argumento, essa é uma discussão que tá em debate hoje na convenção, por exemplo, né? Quem vai reduzir, como vai reduzir. E, ao mesmo tempo, isso me parece muito importante, né? Quem vai pagar a conta da adaptação? Aí que a coisa realmente pega. E eu preciso dizer a vocês que lá em 92 eu fui apresentado a alguns países que eu tinha a menor ideia que existiam. Por exemplo, Tuvalu, né, que é também um arquipélago que está lá no Pacífico, e que é um dos países ameaçados de desaparecimento, simples assim, né, porque o nível do mar vai subir e é um país com características de relevo bastante singulares e que vai sucumbir, vai ser alagado, por exemplo, né? O projeto de São Tomé e Príncipe que nós fizemos, por exemplo, lá nos anos 2008, muito interessante, nós fomos lá justamente para tentar analisar, entender e ajudar na construção, contribuir para a construção de um plano de adaptação à mudança climática. Eles também estão muito preocupados, porque o relevo lá ainda, né, tinha lá algumas peculiaridades, né, não tão plano como é o caso do Tuvalu, mas também é uma preocupação grande com perda de território. O que você faz com a população que está nesses países? Você precisa realocar. E quem vai receber a população desses países? Vai ser um enclave ou vai ser um novo território? Essa é uma reivindicação que está posta, e é uma discussão geográfica, por exemplo, não há dúvida, né? Falando de território, falando de soberania, falando de poder, sem dúvida, tudo isso está posto nos princípios, né, da chamada geografia política, por exemplo. Então, essa é uma questão que me parece não resolvida e sem perspectiva de resolver, infelizmente, no médio e curto prazo. É uma pena dizer isso, né? Não é uma discussão nova, mas é uma discussão muito complexa, porque implica reconhecer não apenas a população dos países, mas um país. Imagine você tem um território que vai simplesmente deixar de existir e vai ter que agrupar esse território em outros lugares.
né? Enfim, se você está acompanhando o que está acontecendo em Gaza, né, você deve ver as implicações, né, de você simplesmente produzir enclaves territoriais, né? Se você conhece um pouquinho, lembra do nosso grande mestre, professor Scarlato, né, Glória, dando aula para a gente de África do Sul, o que representavam, né, aqueles enclaves territoriais na África do Sul, por exemplo, né? Enfim, então, quando a gente fala em enclave territorial, isso é BO certo, dico de certo, vai dar BO, né? Não é simples resolver uma questão dessa hora. Enfim, é uma das implicações que está posto. E aí, acho que eu falei demais, quase 40 minutos, então eu preciso passar a falar agora com vocês das negociações atuais, como é que está o cenário hoje, para cumprir com a minha promessa, que eu falei que ia falar sobre 3 temas, né? Então, vejam, hoje o cenário está posto da seguinte maneira. A partir de 2015, né, na verdade, em 2008, houve uma mudança muito importante, foi a famosa reunião de Copenhague, e teve um ator que teve uma mudança muito expressiva. Esse ator chama-se Brasil. O que mudou naquele momento? Naquela reunião, né, o Lula já era presidente, etc., e ali se levou a seguinte pauta. Os países devem reduzir as emissões com metas voluntárias. Como assim meta voluntária? Não precisa constar no documento quanto cada um vai emitir. Eu falo que eu vou reduzir 10%, outro fala que vai reduzir 30%, enfim, e tudo bem. Né? Se eu cumprir ou não cumprir, de boa, não acontece nada. Aí fica um negócio complicado, né? Chamadas metas não vinculantes. Mas essa foi uma proposta brasileira. Naquele momento, o Lula sacou um número extraordinário. Né? O Lula tem essa perspicácia política extraordinária, isso precisa ser reconhecido, independente de você gostar ou não do Lula, isso é algo que mesmo a extrema-direita reconhece, por isso que tem medo dele, inclusive, né? Manda prender o cara para não ter eleição, não participar da eleição, essas coisas feias que aconteceram nesse país recentemente. E aí ele falou, olha, nós precisamos de fato, né, trazer essa discussão, e o Brasil mudou de posição, abandonou, entre aspas, né, aquela ideia do princípio de responsabilidade comum por diferenciada, e falou, olha, vamos partir para as metas voluntárias. Né? O Brasil foi protagonista disso. O Obama ficou bem bravo, bem incomodado, chamou o Lula para uma conversa, fizeram um acordão lá, trouxeram a proposta, puseram na roda, Bolívia falou, não, vocês estão malucos, vocês estão fazendo um conchavão aí, não queremos nada disso. Deu um mó BO, né? Essa reunião acabou sendo protelada, etc., mas em 2015, na reunião de Paris, né, não era Macron, não, era aquele outro socialista, como chamava ele, agora fugiu o nome dele, enfim. Ele estava num momento meio complicado, algumas denúncias, né, ele tinha lá um comportamento um pouco, vamos dizer assim, adequado para o presidente, para algumas pessoas, não vou entrar no mérito, né, mas ele conseguiu, né, as famosas metas, né, comunicadas de cada país, né? E que se passou também a cada país declarar quanto vai reduzir. Veja, aquilo que o Lula propôs lá em 2008, o Obama não deixou muito, né? Porque não podia deixar o Lula faturar essa discussão. A Bolívia também não gostou muito da história, mas depois, em 95, isso veio com muita força, mas ainda sem vinculação. Então, os países têm metas autodeclaradas, isso é um problema, né? Porque nem sempre que um país declare isso, e já existem vários estudos, por exemplo, científicos, que mostram que, mesmo que todos os países cumprissem aquilo que foi acordado em 2015, cara, nós não vamos chegar a conter as emissões para poder chegar, no máximo, a 2 graus de aquecimento, que seria, assim, um quadro, vamos dizer assim, tolerável ou de menor custo para adaptação. Né? Então, essa é uma questão muito séria, muito preocupante. Nós não vamos conseguir já. Mesmo que esses países cumprem, não estão cumprindo, que é pior. Então, esse é um tema que vira e mexe e volta para a discussão. Não estará pautado isso na COP do ano que vem em Belém, nem na COP de novembro, agora, que vai ser, agora fugiu o país, enfim. Né? Então, esse tema não vai entrar na pauta, infelizmente. Né? Mas é uma questão que está, de alguma maneira, né, passando aí, né, entre os temas de discussão. Outro tema muito importante é, de fato, a questão da adaptação. Quem vai pagar o custo, né, para a necessária adaptação às mudanças climáticas, que vai afetar, você imagina uma cidade como Nova York, né? Você imagina, enfim, mesmo Rio de Janeiro, né? Cidades à beira-mar, Fortaleza, uma cidade extraordinária, né? Recife, enfim, aquele conjunto complexo, fantástico de rios ali, né? Você tem Veneza, né? Por exemplo, né? Veneza, enfim, conheci um projeto, a Valéria conhece bastante Itália, imagino que teve notícia,
Eles querem promover um sistema de eclusa lá para que, enfim, tentar controlar a elevação do mar, né? Enfim, vocês imaginam que isso representa para aquele acervo histórico, cultural, extraordinário, né? De um momento, talvez dos mais ricos da história da humanidade, por exemplo, em termos de produção cultural, artística, inventiva, etc., né? Enfim, então nós estamos falando de grandes, um estado como o Bangladesh, por exemplo, ele pode sucumbir, porque o Bangladesh está numa planície de inundação, praticamente, estou falando muito rapidamente, claro que não é só isso, mas uma vasta área alagável, né? E qual a população de Bangladesh? Como é que você vai realocar essas pessoas? Como é que você vai fazer, por exemplo, se você tirar 20% do abastecimento de água de La Paz, sabe, El Alto, né? Está justamente na ponta mais alto, junto à cordilheira. Depois, é um dos poucos lugares onde os ricos moram mais embaixo. Geralmente o rico mora em cima, né? Mas, não, 4.000 metros é a pobreza, e os ricos moram 1.200, 1.500 metros. Vai ficar sem água para todo mundo? Não, vai ter que arrumar outra fonte. Mas não tem outra fonte, não precisa tirar água a 4.000 metros de altitude. Enfim, são problemas sérios que nós vamos ter que enfrentar. E eu não estou falando nem dos desastres que não são naturais, como o que ocorreu agora, por exemplo, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul em geral, né, com grande repercussão, por exemplo, em Porto Alegre. Então, essa é uma questão que está na ordem do dia, né? Quem vai pagar essa conta? De que maneira nós vamos financiar essa necessária adaptação para a emergência climática que já está posta, né? E aí, imagino que o professor Hermes deve ter dado os dados de quantos eventos extremos ocorreram, como eles são mais frequentes, enfim, acho que aí eu não preciso recuperar isso na memória de vocês, mas de fato esse quadro está posto, e está posto de maneira muito preocupante. Enfim, acho que eu estou chegando no meu limite do tempo, para não falar, já falei mais de 40, acho quase 50 minutos, mas eu queria só rapidamente marcar alguns pontos do que eu trouxe a vocês, né, mania de professor, de um velho professor. Primeiro, muito importante ter clareza de que esse processo ele está aberto, né, ele é baseado na política, uma política baseada fundamentalmente nos Estados nacionais, que tomam decisões nas COPs. Porém, né, eu não falei muito dos atores, né, especialmente dos ONGs, movimentos sociais. Eu acredito que aí há uma brecha muito importante que tem que ser alimentada, reconhecida e estimulada, que é basicamente a população jovem. Eu estou me referindo a Greta, eu lembro o nome dela direito, então, mas a Greta vocês conhecem, aquela jovem que era uma adolescente, que hoje é uma mocinha de 18, 19 anos, e que criou um movimento extraordinário, né, chamado a Greve pelo Clima, a Sexta-feira pelo Clima, depois virou a Greve pelo Clima, mobilizando a sociedade, e que gerou um debate fundamental e extraordinário, que é o chamado o debate intergeracional, né, e já criando aí para alguns juristas a terceira dimensão do direito, a quarta dimensão do direito, enfim, o direito intergeracional, reivindicando já medidas que possam viabilizar a sua continuidade, né, como ser no mundo, no planeta. Se nós formos pensar em termos naturais, é esperado, né, que uma pessoa com 18 anos hoje, dadas as condições que estamos chegando aqui, chegue a 60, 70, 80 anos, 90 anos, dependendo do lugar onde ela vive, das condições que ela vive, né? Como estará esse planeta daqui a 70, 60, 50 anos, à luz da emergência climática que está posta hoje? Esse é um debate fundamental que esse setor, esse segmento está pautando, está trazendo, né? E que tem pouco espaço nas reuniões oficiais. Então não adianta nada, né? A reunião oficial não adianta sim, porque se você estiver lá, pressionar, né, fazer muita greve, muita mobilização, né, as lideranças que estão lá tomando decisão, elas são sensíveis a esse tipo de situação, como sempre, né? Então, eu diria que essa é uma frente que precisa ser muito considerada, né? Não deu para falar muito dos produtores de petróleo, nem dos produtores de automóveis, né? Não vai dar tempo aqui agora, mas depois se alguém perguntar, a gente pode falar um pouquinho. E, em síntese, então, eu diria que se trata de um processo complexo que envolve atores com os mais diversos interesses, né? Permeado inicialmente por uma incerteza científica, hoje não há mais incerteza, a emergência climática está posta como condição, e que vai ter um custo social, político e econômico e financeiro extraordinário, e não dá mais para fazer de conta que isso não vai acontecer. É preciso pensar o quanto antes em como vamos nos adaptar, quem vai pagar essa conta, né, para que isso possa ocorrer da melhor maneira possível. Enfim,
Não sei se eu fui feliz aí, vocês depois me dizem, né? Não vou pedir like não, porque afinal de contas, né, não se trata disso, mas vocês me dizem aí se ficou dentro do que você esperava, principalmente Wagner, Glória, Valéria, Valdirene, e eu fico aberto aí para quem quiser conversar um pouco mais sobre isso. Muito obrigado pela oportunidade de fazer essa reflexão com vocês aqui. Muito obrigada, Wagner, pelas suas colocações, foram muito legais. E aí eu vou pedir, então, para quem está assistindo, né, participando, ou fazer a pergunta direta, ou colocar no chat. Eu não sei, acho que talvez seja mais fácil colocar e a gente ler, né? As pessoas estão gostando bastante, mas agora tem a parte das questões que vocês possam colocar direto para o professor Wagner, que ele está aqui à disposição. O pessoal está tímido. É só o primeiro, aí depois é todo mundo. Assim. Eu vou puxar, então, professora, o barco aqui, né? Acho que a minha pergunta é mais assim, como a gente pode ter o otimismo, talvez, assim, porque a gente tem tido aulas aqui no curso. Eu acho que o senhor fala um pouco sobre isso no fim também, falando sobre a Greta, sobre a nova geração, mas vou dar um exemplo, assim, que o senhor citou brevemente, que foi essa questão que está acontecendo na Europa agora, né, que há um retrocesso energético em detrimento da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Havia uma dependência do gás natural e agora retrocedeu, a Alemanha está usando carvão, inclusive. Enfim, uma questão intrinsecamente geopolítica, e parece que não está havendo uma solução para aquele conflito, e mesmo assim tem uma solução para aquele conflito, não parece que os países vão voltar a comercializar, né? E não que o gás também seja uma solução, ele também é problemático, mas entre o gás e o carvão, o gás sai ganhando, mais sustentável. Então, tipo, nesse cenário que é guerra, é matança no Oriente Médio, crise climática, assim, porque a gente tem tido aulas aqui muito pessimistas nesse sentido. Então, o senhor que já participou de várias COPs e vários eventos nesse sentido, vê alguma esperança? Estando lá vendo os países discutindo sobre o futuro, vê alguma esperança? Porque a gente que acompanha aqui e vê as notícias, não tem. Veja, Wagner, eu sou professor, né? E sim, o professor tem que ser otimista, que não quer dizer que não seja crítico, né? São duas coisas muito diferentes, né? Eu posso se aposentar a qualquer momento. Na hora que eu achar que não tenho mais o que fazer, eu pego meu boné, até como careca, né? Necessito, eu tô vendo meu brilho ali, fico, nossa, que horror, né? Ainda bem que não é padrão Globo, senão eu ia mandar passar POC na cabeça, né? Mas veja, eu sou otimista, sim. Eu acredito que o que foi construído na ordem ambiental das mudanças climáticas não é pouco. Imagine o que seria o mundo se nós não tivéssemos um protocolo de Kyoto com todas as suas falhas, se não tivéssemos as emissões voluntárias, a redução de emissão voluntária, desculpe, de Paris. O cenário seria pior, né? E o meu otimismo, infelizmente, ele vem do quadro de catástrofe que nós estamos verificando no planeta em várias localidades. Essa catástrofe que vai levar, esse conjunto de catástrofes, para reformular melhor, que vai levar necessariamente à ação, porque se não houver ação, inclusive é mais caro, né, você resolver o problema, né? Nós criamos um grupo aqui na USP, enfim, a ideia é trabalhar em conjunto com colegas do Rio Grande do Sul, de apoio, né, de análise da situação do Rio Grande do Sul, para tentar, de alguma maneira, enfim, dar um apoio, né? E basicamente o que tem que acontecer no Rio Grande do Sul e em várias localidades é simplesmente realocar as pessoas em outro lugar, porque daqui a pouco pode acontecer uma chuva intensa de novo e os problemas vão ser recorrentes, né? É disso que se trata, né? E não é uma situação nova, né? Tem um rio que eu nunca lembro o nome, que tem um monte de consoante na na Coreia do Sul, desculpe, todos os anos, aquele rio, ele, né, ocupava seu leito natural, né, havia enchente, alagamento, etc. Ficou tão custoso que o governo falou assim, olha, quer saber, vamos recuperar esse rio, deixar ele para a natureza? E criou-se um parque e pronto, né, o rio hoje está lá, tem sua dinâmica, e quando ele não está ocupando a sua área de expansão natural, as pessoas têm um parque extraordinário, um parque urbano. Então, veja, eu não posso ser pessimista quando eu vejo uma alternativa dessa ordem, né? Agora,
não é um quadro simples, não é um quadro simples, é um quadro complexo, né? Muito mais complexo de quando eu estava na faculdade, em 1983, quando eu ingressei, né? Bem mais complexo, sem dúvida, o mundo está ficando mais complexo. Melhor para a gente, temos que estudar, temos que propor, temos que analisar. Quem está dando aula no ensino fundamental e médio, cara, essa pauta ela é urgente, ela é fundamental, a gente tem que falar muito nisso, né? Ver que vai ter gente falando sobre educação climática. Eu não gosto muito de adjetivar, não, eu acho que a geografia pode dar conta disso, sabe? É nosso conteúdo, velho. Roubaram a gente, tiraram a gente do ensino médio, cara. Isso é absurdo. Isso é absurdo. A BNCC roubou a geografia. Isso é absurdo. E nada mais necessário que a geografia para fazer uma análise como essa que a gente está fazendo hoje, por exemplo, com os meninos do médio. Então, isso me preocupa mais do que. Né, porque isso é você subtrair. Outro dia eu estava falando com uma amiga, eu falei, nossa, né? Não tinha noção que o geógrafo era tão assim. Ela não quis usar a palavra interessante, porque ela é meio arquiteta, quis dar uma esnobada. Nossa, eu não sabia que tinha essa leitura tão interessante, né? Quase que ela falou interessante, né? Eu falei, pois é, então subtraindo, a gente oferecer essa capacidade analítica multiescalar numa combinação sociedade-natureza, às vezes natureza-sociedade, do ensino fundamental e médio, isso me preocupa, né? Mas não quer dizer que por conta disso eu vou deixar de combater, de produzir material de apoio didático, etc, 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 etc. Vamos continuar no debate, na batalha, que não é pequena. Então, Wagner, eu sou otimista sempre, e quando eu vejo você com essa capacidade de trabalho, eu não estou fazendo média, não, né? O Wagner foi um excelente aluno, e é um excelente aluno, foi meu aluno, inclusive, né? Eu acho que nós temos uma alternativa, cara. Né? Você tem aqui, sei lá quantas, 79 pessoas, 7 da noite, né, discutindo essas questões, isso vai ter repercussão, né? Só que é o tempo que a gente... E aí fala um tiozão de 6.1, né, cara? Eu já tenho um pouquinho mais de paciência que você, não tenho mais 18, 19, nem sei a tua idade, mas enfim. Então eu já aprendi, já estou em muita bordoada, né? Já ficando um pouco calejado, né? Não é isso, Glória? Já ficando meio assim, não, tudo bem, vamos por aqui, vamos por ali, vamos contornando. A professora Glória, a professora Valéria organiza essa semana de geografia, nem sei, mais de 20 anos, Glória, nem sei. E quantas histórias lindas elas já geraram a partir disso? A gente está indo pouco a pouco, sabe? Eu não sou. Agora, é claro, a pergunta que se faz é se nós já chegamos no clímax, né, se é possível reverter. Essa é uma pergunta de caráter científico. E ela é muito complicada, porque os pesquisadores que se dedicam a isso dizem que nós estamos muito próximos de chegar nesse ponto de não retorno. Carlos Nobre está dizendo que a Amazônia tem mais 5, 10 anos aí para não retorno. E o cenário que ele planta é duro, né? Meio caatinga, meio cerrado. A vasta equatorial, floresta equatorial amazônica. Isso é muito preocupante, por exemplo. Vocês sabem, né, geógrafos da sala aqui, geógrafos, que a Amazônia foi fundo de mar. Então, você tem um areião lá, cara. Tirou esse processo, né, autociclado, vamos chamar assim, de produção, de reprodução de água, cara, vai ficar ruim. Então, isso é uma preocupação, né? Porque os tomadores de decisão estão protelando, né? Estão protelando. A gente tem que pressionar. Acho que aí, esse trabalho aqui que estão fazendo, né? A greve pelo clima, tudo isso vai somando, né? Pouco a pouco a gente vai somando. Agora, o tempo da política, né? Ele não é o tempo da ciência, ele não é o tempo do que eu gostaria que fosse, mas nem por isso eu deixo de fazer política, né? Continuo fazendo política, continuo fazendo, produzindo, escrevendo, sempre a gente procura fazer da melhor forma possível, com mais qualidade, porque isso de alguma maneira influencia, repercute. A gente sabe que isso de alguma maneira chega nas pessoas, e isso é importante. Agora eu não consegui ler um monte de perguntas que vieram aqui, pessoal, desculpa. Então, eu vou falar as perguntas para você, tá, Wagner? O Balbino, ele fez a seguinte colocação, que ele vê essa discussão das mudanças climáticas ainda a nível do governo federal. Aí ele pergunta, será que o governo brasileiro não poderia, ele colocou entre aspas até, descentralizar as ações aos estados e municípios? Eles parecem estar muito distantes da temática. Quando ele fez essa pergunta, vai ter outras, aí eu só vou emendar. Eu fiquei lembrando, inclusive, das guerras dos municípios, porque há uma briga no sentido da existência das pessoas, por exemplo, por emprego. E não importa qual é o tipo de emprego, se é de uma indústria poluente ou se é de alguma coisa ligada à manutenção ambiental. Eu só queria que você depois pensasse e falasse um pouco sobre essa questão de descentralizar para os municípios. Desculpa. A outra pergunta da Estela, ela faz a seguinte questão. Se você pudesse falar um pouquinho do lobby da indústria do petróleo nas conferências do clima. A exemplo do presidente da COP29, que é muito ligado à estatal de petróleo. E, em seguida, se você pudesse falar um pouco também a respeito do petróleo no exército e a exploração da Amazônia.
Se isso mesmo Vamos ficar acontecer... com essas aí, Glória, então depois eu me perco. Tem duas boas questões já. Depois São as duas grandes questões que estão tá. aqui. Tá. E a última, né, é que a ideia de que se o Brasil possui a mesma parcela de culpa pela catástrofe ambiental que as grandes potências. São as 3 perguntas que aparecem aqui. Tá. Primeira questão fundamental. Veja, a política de mudança climática, ela não é de agora, ela começou lá no governo Fernando Henrique, cara. Tem muito tempo já. Os estados têm suas próprias políticas de mudança do clima e os municípios também. Eu fiz um artigo, foi publicado com o Júlio Chiqueto e mais outros colegas. Nós fizemos uma modelagem a partir, pegando o plano diretor de São Paulo aprovado pelo Haddad, se ele fosse implementado, quanto seria reduzido de emissão de mudança climática no município de São Paulo. Rapidamente falando, em termos de emprego, por isso que eu estou trazendo essa questão, Glória, a ideia que o plano diretor tinha de gerar emprego na periferia, para você evitar o vai e vem. Né? O Júlio conseguiu lá com um colega da estatística da EASH, fizeram parametração e falou, cara, ia reduzir muito as emissões. Foram gerados empregos? Não foram. É outra história. Né? Então, não há... veja, já existe um sistema nacional hoje, né, veja, esse terceiro mandato do Lula, no caso do meio ambiente, traz uma inovação muito importante, e muito importante mesmo, que é agregar ao Ministério do Meio Ambiente o famoso e-mudança climática. Isso não é pouco, né? Quando a Marina Silva voltou, assumiu novamente o Ministério, falou, mas agora eu quero agregar algo muito importante. Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, ou seja, isso está na agenda. Né? E é preciso dizer que o fato, vocês não devem lembrar, mas quando aquele senhor que gostava muito de cuidar dos filhos, chamava de 01, 02, 03 e ganhou a eleição, o Brasil ia receber a COP, não sei se vocês se lembram, e ele abriu mão da COP. Não sei se vocês se lembram disso. E o Lula, assim que assumiu, assumiu a COP, inclusive, porque é uma grande responsabilidade se organizar uma reunião dessa ordem, né? E trouxe não para qualquer lugar, levou para a Amazônia, né? Para Belém, especialmente. Então, isso mostra que o Brasil está muito antenado, está muito preocupado com as questões da mudança climática, em que pese nós temos, e aí alguém perguntou qual a nossa responsabilidade, veja, todo mundo tem responsabilidade, só que quem emitiu antes tem mais responsabilidade, acho que isso tem que ficar muito claro, né? E deve reduzir antes que os demais países. Agora, não tem nenhum tipo de... Tem uma palavra que o pessoal gosta, de enforcement, eu não gosto dessas expressões em inglês, mas enfim, agora não me veio outra palavra melhor, desculpe usar essa expressão que eu não gosto. Mas não tem nenhum tipo de situação que obrigue um país a cumprir suas próprias metas quando elas são autodeclaradas, né? Então nós temos que voltar para o debate e dizer o seguinte, vamos criar uma meta vinculante, esse é um debate que eu assisto já, enfim, eu tinha um pouquinho mais de cabelo quando começou esse debate, né? Nos anos 90 do século passado, final dos anos 90 do século passado, tem pelo menos 25, 26 anos para mais. Essa discussão de metas vinculantes, ou seja, eu posso depois, se o país não cumpre, eu vou lá e falo, vai ter retaliação econômica, financeira, etc. Né? Isso não apareceu ainda. Né? Acho que eu me perdi, Glória, se puder recuperar as perguntas, por favor. A outra pergunta é se você podia falar um pouco sobre o lobby da indústria do petróleo claro. nas conferências do clima. Perfeito. Veja, esse eu não pude falar muito de petróleo, mas também é de automóveis, né? Não é uma está absolutamente associada à outra, em que pese a de petróleo tem um papel muito destacado também. Né? O Wagner foi meu aluno, enfim, mas a globalização só acontece, né, por conta do transporte marítimo, você sabe disso, né? Tudo à base de diesel, velho, e muito diesel. Né? Primeiro organizar nos contêineres, foi um negócio extraordinário para a globalização, né? Mas é muito diesel. Você tem uma ideia do que consome um desses grandes navios transoceânicos, né? É muito diesel. Né? Então, o lobby do petróleo está associado fundamentalmente, né, também ao setor de transporte. E aí você tem que entender não se esqueça que ainda as grandes empresas de transporte são holandesas e do Reino Unido, fundamentalmente, a maior parte, pelo menos as mais importantes, as mais expressivas, algumas poucas alemãs, né? E isso tudo... Por trás do petróleo tem todo um conjunto, estou querendo dizer isso, né? Não é só o petróleo isoladamente. Claro que o petróleo marca, tem presença, sem dúvida, né? Você lembrou bem, quem fez a pergunta, não lembro mais, desculpe, mas associado ao petróleo, porque o petróleo só faz sentido você usá-lo, né? E como é que vai se usar isso aí? Desse modo, né? Por meio do transporte. Há uma discussão recente, eu digo nos últimos 15 anos, sobre a indústria aeronáutica também, né? O consumo
para transporte de passageiros e cargas por avião também são grandes emissores, né? E aí surge aquilo que alguns chamam de greenwashing, né? O capitalismo verde, outros nomes que vocês queiram dar, que é justamente a ideia de que você pode passar a ter algumas etapas e com isso você ameniza a produção, etc. Mas em linhas amplas, né? Eu não sei se vocês estão a fim de abrir mão da globalização também, né? Eu falei isso em sala de aula, acho que o Wagner lembra. Você tá, tudo bem, vamos parar então de ter esses aparelhinhos que vocês botam no ouvido, né, desse tamanho, parece um feijão, né? Enfim, computador, né? Porque isso implicaria não ter essa oferta de produtos, né? É um debate complexo, não é um debate simples de ser feito, não. Mas bem lembrado, o setor de petróleo ele é preponderante, mas associado a ele tem todo um segmento de transporte, inclusive de cargas, não só de passageiros. E, é claro, indústria automobilística também. Tem, mas eu vou falar das duas perguntas, e tem a Giovana que levantou a mão. Eu vou falar primeiro das perguntas, depois eu passo a falar para a Giovana, tá? Ainda perguntou se você pode falar um pouco sobre o petróleo do Eséquio e a exploração da Amazônia, se vai realmente acontecer. E, além disso, aí já vou colocar, se o Brasil possui a mesma parcela de culpa pela catástrofe ambiental que as grandes potências. Que acho que junta as duas coisas. Você está falando sobre isso até agora. Vou falar, é evidente que não possui a mesma parcela de culpa. Eu já disse isso desde o começo, né? É uma responsabilidade que é diferenciada, mas também não podemos fazer de conta que não somos emissores. Somos grandes emissores hoje. Então, não fomos a causa primeira, mas somos causa também hoje. Isso é muito claro, né? Agora, veja, sobre a exploração de petróleo na Amazônia, minha opinião é só absolutamente contra, mas o governo quer fazer e vai fazer. Você quer que eu fale o que além disso? O IBAMA está tentando segurar. O governo quer fazer e vai fazer. Aí o ferrogrão, sou contra. O governo quer fazer e vai fazer. Porque esse governo não é um governo de esquerda. Acho que as pessoas não entenderam isso ainda, né? É uma frente. O governo, aliás, está em disputa, é importante ter clareza disso. E quando eu falo governo, não estou falando Lula, não, tá? Nem a esquerda. Mas a composição do governo, aquela que permitiu a eleição do presidente atual, e eu falo isso para os meus alunos, acho que o Wagner veio falar isso, o Wagner foi aluno meu ano passado, acho. Enfim, a esquerda perdeu a eleição. O Lula ganhou do Bolsonaro. Eu preciso ter clareza disso, tá, pessoal? Pega o Congresso, a esquerda é minoritária. Pega o Senado, a esquerda é minoritária. Mas o Lula ganhou do Bolsonaro. Ainda bem, senão seria uma catástrofe. Agora, precisamos ter clareza. E aí você vai entender porque esses projetos, não é contraditório. Claro que é. Claro que é, mas não é um governo de esquerda. Talvez, né, no México, tenhamos uma situação diferente. Lá, a esquerda ganhou a eleição e a presidenta, aliás, não por acaso e para minha felicidade, mas grande especialista em mudança climática, também ganhou a eleição. Então vamos nos esperar no México. Vamos ganhar a próxima eleição em 2026? E começar agora a campanha, hein? Não começa na véspera você pedir voto para aquele tiozão do churrasco mala. É agora. O cara do frente do posto de gasolina, o cara do banco, o cara da fila do busão, né? Aonde você estiver, cara, a gente tem que conversar com as pessoas, falar, mano, não dá para a gente tem que ganhar a eleição com a esquerda forte, né? Que foi o que aconteceu no México. Aí pega o Obrador, teve um mandato muito interessante, com uma popularidade absurda, e fez a sucessão, e fez, inclusive, a maioria. Aí talvez possamos pensar diferente, aí falar. Aí dá para pressionar mais para não ter controle fiscal que está tendo agora, enfim. Mas agora o governo é um governo de composição. Simples assim. Não tem jeito. Não é o governo que eu gostaria. Não é. Mas não dá para votar no outro cara, né? Tinha condição, né? Enfim, não sei se eu respondi, se eu agradei na resposta também. A Giovana tem uma... Por favor, Giovana. Posso falar para a Giovana? E também tem uma última pergunta que tinha aparecido aqui, que eu não tinha visto, que também você pode falar um pouco sobre os incentivos às políticas verdes do atual governo federal e o real impacto social. E aí eu passo a palavra para a Giovana, aí você já responde para os dois ao mesmo tempo. Giovana, você está com a palavra. Oi, professor, boa noite, gente. Professor, eu queria saber a sua opinião sobre a questão da descarbonização, porque eu estou lá no Instituto de Energia e eu vejo muito se falar sobre a descarbonização, mas pouco sobre os emissores e a questão das mudanças climáticas. Assim, eles já entendem isso como um problema que precisa ser tratado e trabalham com projetos de descarbonização, como, por exemplo, o CCU, que é a captura de carbono para utilização ou armazenamento, enfim.
Queria saber se você acha que é eficiente, tipo, porque eu vejo muitas vertentes trabalhando só com o pós, assim, tipo, meu Deus, já é iminente, precisamos fazer alguma coisa sabendo que isso já está acontecendo, mas não se questionando sobre modos de vida, sobre como a gente está vivendo no geral, assim. Deixa eu comentar, depois você me passa outra pergunta agora, por favor, porque é a próxima pergunta, não precisa ser necessariamente a última. Veja, Giovana, eu diria o seguinte, esse ano é o centenário do nascimento do professor Aziz Absaber, né? E o Absaber, entre tantas coisas extraordinárias que fez, aliás, eu os convido, vai ter uma semana em São Luís do Paraitinga, de 22 a 24 de outubro, né? Enfim, eu estarei lá com outros colegas, inclusive gente de fora do país, etc. E uma das coisas importantes que o Aziz fez, entre tantas, foi o projeto Floran, né? Que é justamente a ideia de captura de carbono a partir de regeneração, parte de espécie para, não vou chamar de originária, mas enfim, de espécies adequadas ao sistema natural que está posto lá, e parte também até para a produção e uso da madeira, né? E se você pegar hoje a arquitetura que está posta, chamar na modinha, a expressão que os jovens gostam, na Europa, qual é? Não é mais o concreto armado, é edificação de madeira. Você tem edifícios de 5, 6, 10 andares em madeira, com essa ideia de captura de carbono. É suficiente? Não, mas é uma alternativa também. Para mostrar, Wagner, tá vendo como está para ser otimista? Tem coisas legais acontecendo no planeta. Coisas legais. Né? Isso é uma coisa interessante. Vai resolver? Não. Mas pode resolver o problema de moradia? Pode. Por exemplo, o Boulos poderia fazer um projeto, espero que ele ganhe a eleição em São Paulo, né, de construção de moradia popular a partir de madeira. É uma forma de captura de carbono? Sim. É única? Não. É suficiente? Talvez não, e tem que fazer conta, né? Mas eu não descarto nenhuma delas. Só tem uma que eu não gosto, e essa realmente eu acho muito preocupante, que é a reintrodução de carbono na superfície terrestre. Você sabe do que eu estou falando, Giovana, que você está no IES, sabe disso. Você sabe até quem são os coleguinhas que estão envolvidos com isso lá. Esse eu acho preocupante, porque eu não sei exatamente o que isso pode gerar no médio e longo prazo, principalmente, né? Como é que isso vai depois reagir quimicamente, enfim, o que isso vai resolver? Vai virar um caldão? O que vai acontecer? Isso vai, enfim, e essa eu tenho de fato preocupação. Agora, outras formas de captura de carbono, eu acho que vale a pena, sim, tentar, por que não? Né? A Europa está fazendo isso agora, né? A ideia de construção a partir de madeira, né? É uma forma de você reter carbono. Não sei se eu respondi. Então, eu não sou contra, né? Mas algumas das formas eu acho que a gente tem que rever melhor. E eu tenho dito o seguinte, acho que com isso eu não vou encerrar porque tem mais uma pergunta, mas é o seguinte, a mudança climática, isso eu escrevi em alguns artigos, agora citou os livros, obrigado pela gentileza, mas eu, de um tempo para cá, eu passei a produzir artigos, etc. E aí, eu escrevi o seguinte, que a mudança climática é uma oportunidade de reparação social, né, dos graves problemas sociais que nós temos. Porque nós vamos ter que mexer no mundo, não vai ter jeito. Mas mexer resolvendo essa grande dívida social que nós temos hoje. Isso está num texto que eu publiquei em Estudos Avançados, Justiça Ambiental, Justiça Espacial, o evento que a FANI organizou. Agora eu devo lembrar disso, não lembro quando foi exatamente, já tem alguns aninhos, antes da pandemia. Agora é assim, né? Antes ou depois da pandemia? Foi antes da pandemia, né? Virou um marco para a gente. Então, isso me parece muito importante, quer dizer, a gente tem a necessidade de promover essa reparação social, né, acabar com a justiça social do planeta, e é possível fazer isso, inclusive com ações de mudança climática, de contenção, de adaptação, né, pensando no novo mundo, galera, sabe? Eu sou tiozão, eu estou pensando no novo mundo, velho, como é que vocês têm com 20 e poucos anos, estou vendo as fotinhos poucas que tem aqui, cara, a gente tem que pensar para frente e meter o louco, trabalhar muito, velho, não tem outra forma. Tá falando aqui um tiozinho que trabalha muito, 6.1 e animadão, e vamos que vamos. Se me chamar para depois para bater uma bolinha, a gente, né, 10 minutos eu corro, depois eu paro. Mas enfim, dá para jogar uma bolinha ainda. Beleza? Então, Wagner, tem mais duas perguntas. Uma é para você falar um pouco o que você acha das ações de incentivo às políticas verdes do governo federal atual, né, e o real impacto social. E a última pergunta que aparece é: de que forma podemos analisar a influência do setor agropecuário nas políticas climáticas do Brasil? Porque é um setor que parece que é pouco olhado quando a gente está falando sobre mudanças climáticas, assim, no geral. A gente fala muito do petróleo, mas fala pouco, por exemplo, da produção pecuária, como um exemplo, tá? Claro, mas veja, as duas perguntas têm relação direta, né? O agronegócio é um grande consumidor de petróleo, né, de combustível, diesel, basicamente, né? Qualquer uma dessas extraordinárias máquinas que foram criadas aí para fazer, coletar, etc. A Valéria é especialista, não vou falar muito sobre isso, né? Mas ela consome muito diesel, por exemplo.
Então, o agronegócio, sem dúvida, é um grande emissor de gás de efeito estufa no Brasil também. Isso precisa ficar muito claro, né? Sem falar que também é responsável por a principal fonte de emissão de gás de efeito estufa no Brasil, que é justamente o desmatamento, né? Então, o agronegócio é responsável, sim, diretamente por isso tudo, né? E precisa ter clareza disso, ter muita clareza. Agora, veja, as políticas ambientais do governo, bom, acabou de aprovar, semana passada, vou falar a última, tá? Porque tem muita coisa interessante acontecendo. Não vai dar tempo de falar tudo, teria que fazer uma fala só sobre isso, né? Mas se eu falar só dessa última, dia 31 agora, semana passada, faz uma semana, isso, o governo sancionou, o nome é grande, mas em linhas gerais é a Política Nacional de Monitoramento e Controle do Fogo. Cara, isso é muito importante. Por quê? Porque envolvendo comunidades originárias com conhecimento científico, vai se pensar em maneira de você não estimular mais o uso do fogo, né, queimadas, etc. E, ao mesmo tempo, algumas situações que você tem que queimar, saber que às vezes tem que botar fogo para justamente direcionar, no caso de um incêndio, entre aspas, de grande proporção, você tem que, às vezes, botar fogo para direcionar o fogo e ter maior chance de controle. Então, também, como introduzir o fogo em algumas situações. Isso me parece, só essa ação, por exemplo, muito importante, né? Agora, o real impacto social, vamos medir daqui a pouco, né? Acabou de implementar, cara, não dá para medir ainda, tem que esperar um pouquinho, né? Esperar um pouquinho, tá bom? Bom, eu não tenho mais perguntas aqui, não sei se alguém mais quer colocar alguma coisa, mas eu queria, até pelo horário, eu queria agradecer muito ao professor Wagner, foi muito interessante sua aula, né? Faz a gente pensar sobre esses efeitos, pensando em migrações, em outras questões que às vezes o pessoal não articula, porque fica pensando só num problema específico e não pensa no geral, né? Então, eu queria dar meus parabéns para você, Wagner, foi muito interessante, né? E agradecer realmente a disponibilidade de você participar da nossa reunião. E agora eu passo a palavra para o Wagner, porque eu sempre o Wagner tem alguma coisa para falar em relação à continuidade, mas muito obrigada mesmo, Wagner. Quero revisar e também agradecer, professor, pelas palavras gentis que o senhor disse para mim. A gente fui seu aluno no ano passado, né, 2023, Geografia Política, uma área que eu gosto muito, estou estudando aí. E, enfim, eu quero só falar, pessoal, a nossa próxima aula, primeiro uma questão sobre a presença, que eu acho que não ficou muito clara, a gente teve um problema no formulário, e eu não posso criar um formulário novo, porque os nossos formulários, eles são ligados a uma planilha geral, enfim, uma tecnologia aí, que não fui eu que desenvolvi, e a aluna que desenvolveu, ela não está presente agora para ela poder consertar. Então, eu vou computar a presença de vocês hoje, através da lista que o Meet gera, ele gera uma lista da gravação, então não se preocupem quanto a isso, vocês não serão lesionados com a presença. Em segundo lugar, a gente vai ter a nossa próxima aula em setembro, e se eu não estou enganado, deixa eu abrir aqui para ver qual é a nossa próxima aula. A nossa próxima aula vai ser com a professora Simone Schifoni, aqui do Departamento de Geografia. Ela, inclusive, acho que foi orientanda do professor Wagner, né, no mestrado, olha que coincidência, agora lembrei disso. Vai ser o tema racismo ambiental, das comunidades tradicionais às quebradas. Vai ser uma aula que a gente vai articular como tem um componente racial também em todas essas questões aí que estão relacionadas à justiça climática, que é o tema maior, assim, do nosso curso. Além disso, eu quero falar que os textos, são 3 artigos, né, que o professor Wagner compartilhou com a gente, todos vocês receberam esses textos. Caso o professor Wagner queira mandar mais algum que ele acabou citando, ele acha interessante, a gente também replica para vocês, e eles estarão no site da Semana de Geografia, vai estar lá publicamente disponível, e o professor Wagner disponibilizou o e-mail dele aí, eu vou também replicar para vocês, já que com a autorização do professor. E é isso, gente. Acho que a gente agora está se encaminhando para um fim do curso, um fim, na verdade, tem aulas ainda, né? Mas a gente já passou por 5 aulas, a gente tem mais 4, então a gente já superou mais da metade do curso e está sendo bem. A gente teve na verdade, um encontro extra, né? Então foram 6 aulas até agora, faltam 4. E inclusive, todo mundo que participou do encontro extra vai receber um certificado extra em até
até 15 dias úteis, a gente vai mandar o certificado, tá? Só relembrando que a gente ainda está com essa pendência. Era isso. Obrigado, pessoal, e a gente se vê aí em setembro com a professora Simone Schifani. Wagner, se você quiser falar alguma coisa final, fica à vontade. Não, só agradecer, foi uma honra, uma enorme satisfação, parabéns pelo evento, parabéns, galera, obrigado aí pelos elogios, vocês deixam a gente sempre muito estimulado, e vamos trabalhar, galera, não tem outra forma não, só muito trabalho. Abraço a todos.